Olá pessoal, dando continuidade às aulas aí de planos, hoje nós vamos terminar a teoria de planos, vendo a interseção de dois planos e a interseção de reta com plano. A aula de hoje é uma aula bem curta, tá? Só para a gente ver e terminar essa sessão aí de planos. Então nós vamos começar com a intersecção de dois planos, e aí nós temos três possibilidades da interseção de dois planos. Ou a interseção entre dois planos é vazia, e isso ocorre quando os planos são paralelos, ou seja, eles não têm nenhum ponto em comum. Ou a interseção de dois planos vai ser uma reta, tá? Quando os planos não são paralelos. Então, a intersecção desses dois planos vai dar exatamente uma reta, que é essa reta vermelha aqui, ó, tá? Ou quando eles são paralelos, mas eles são coincidentes, essa interseção dá um plano. Ou seja, a interseção dá os próprios planos aí. A equação de qualquer um deles vai ser a interseção desses dois planos. E aí nós vamos ver como é que a gente faz para encontrar a interseção desses dois planos, tá? De dois planos. Então, primeiro aqui, ó, primeiro exemplo, vamos encontrar a interseção entre esses dois planos aqui. Π1, 5x menos 2y mais z mais 7 igual a 0. E o Π2, 3x menos 3y mais z mais 4 igual a 0. Então, assim, ó, nas aulas anteriores, vocês já viram como é que faz para ver a posição relativa entre planos, se eles são paralelos, se eles são ortogonais, e como é que a gente fazia isso, tá? Então aqui, ó, fica bem fácil de visualizar que esses dois planos não são paralelos. Então eles têm uma intersecção e essa interseção vai ser uma reta, ó. É só pegar aqui, ó, um vetor normal desse plano π1 é 5 menos 2, 1. O do π2 é 3 menos 3 e 1. Como as coordenadas aqui, ó, 5, menos 2, 1, 3, menos 3 e 1 não são proporcionais, isso significa que esses planos não são paralelos. Se eles não são paralelos, então a interseção entre esses dois planos é uma reta. E encontrar a interseção entre esses dois planos é encontrar exatamente essa reta. Lembrando lá da teoria de retas, como é que a gente representa uma reta? A gente representa através da equação da reta. E existiam 4 tipos de equações da reta. A equação vetorial, as equações paramétricas, as equações reduzidas e as equações simétricas. Vamos ter que encontrar a solução em qualquer uma dessas equações aí, tá? Qual a gente preferir, qual a gente achar melhor. Geralmente a gente encontra na forma reduzida, que é muito mais simples. Então vamos resolver, tá, esse problema, e aí nós temos duas maneiras de resolver. A primeira é pegar essas duas equações e resolver elas simultaneamente. A gente vai montar um sisteminha de equações lineares com essas duas equações, ó. É só montar um sisteminha e aí é só resolver esse sistema, assim como vocês resolvem qualquer sistema de equação linear. Eu vou resolver esse primeiro caso aqui e nos outros a gente não vai resolver, tá? Vai ficar mais direto para vocês fazerem. Então, como é que a gente resolve esse sistema aqui? Como nós temos o z aqui, ó, e aqui igual, basta a gente subtrair e a gente vai eliminar o z e a gente consegue encontrar as outras duas equações. O que está escrito na observação aqui, que eu já tinha falado para vocês, tá? A equação, ó, a interseção entre os dois planos aqui é uma reta e a gente tem que encontrar a equação dessa reta. Então, vamos subtrair essas duas equações, resolvendo esse sistema. Ó. Nós vamos subtrair, subtraindo aqui vai ficar ó, 5 menos 3x vai dar 2x, menos 2 menos 3 dá menos 2 mais 3, que vai dar 1y, 1z menos o z vai zerar, e 7 menos 4 vai dar 3. Isso aqui igual a zero. E aí, porque eu digo para vocês que aqui fica mais fácil encontrar a solução na forma reduzida, a equação reduzida da reta. Porque se vocês lembrarem lá da forma reduzida, a gente escolhe uma das variáveis e escreve as outras duas em função dessa variável que a gente escolheu. Então, nesse caso aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar tanto y quanto z em função de x. Então, como o z sumiu aqui, basta isolar o y. Ó. Vamos isolar o y aqui. Então, aqui fica 0z. Ficar isso aqui, isolando o y, fica menos 2x menos 3. E aí nós temos o y já, ó, menos 2z menos 3. Se a gente fizer a mesma coisa e encontrar o z em função de x, a gente tem
as equações reduzidas da nossa reta. Como é que faz para encontrar o z agora? Pega esse y e substitui em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou substituir na primeira equação, então vai ficar 5x menos 2y mais z mais 7 igual a 0. Só tá aqui, ó, passei aqui para baixo. E no lugar do y, aqui, eu vou trocar por menos 2x menos 3. Menos 2x menos 3. Fazendo essa multiplicação aí, isolando o z, vai ficar z igual a menos 9x menos 13. Então, nós temos o y em função de x, o z em função de x. Isso aí são as equações reduzidas da reta, tá? De uma reta que é a interseção entre esses dois planos. Por que é interseção? Se vocês substituírem o y e o z nas duas equações, vocês vão ver que as duas equações vão zerar. Então, isso é encontrar a interseção, encontrar todos os pontos que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Então, a interseção entre esses dois planos aqui é essa reta aqui, ó. É a reta de equações reduzidas y igual a menos 2x menos 3 e z igual a menos 9x menos 13. Tá? Então, muito simples. Pega a equação dos dois planos e resolve o sisteminha relacionado a essas duas equações. A outra maneira de resolver esse problema, encontrar a intersecção entre esses dois planos, é lembrar aqui, ó, tá? Nós vamos fazer um desenho aqui, fica mais fácil de entender. Então, como esses dois planos não são paralelos, eles têm uma interseção, que é essa reta aqui. Nós precisamos encontrar a equação dessa reta. Vamos lembrar lá de retas. O que a gente precisava para determinar uma reta? Um ponto e um vetor diretor. Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto da reta, e o vetor normal de V. O importante aqui é observar que, como nós estamos pegando um ponto na interseção e um vetor na interseção, esse ponto está nos dois planos ao mesmo tempo e esse vetor também está nos dois planos ao mesmo tempo, porque eles estão na interseção. Então, o que a gente precisa para encontrar a equação dessa reta? Desse ponto A e do vetor diretor V. Como é que a gente faz para encontrar o ponto A e o vetor diretor B? O ponto A, então nós precisamos de um ponto que está nos dois planos ao mesmo tempo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos atribuir valor para uma das duas variáveis e aí vai sobrar um sisteminha com as outras duas variáveis. Nós vamos resolver esse sistema e nós vamos obter um ponto. Então aqui, ó, qual valor a gente obtém para qual variável? Aí vocês podem escolher qualquer um, mas vamos pensar e vamos escolher os mais simples. Então vamos escolher, por exemplo, x igual a 0. Se eu escolher o x igual a 0 e pegar as equações dos dois planos, então está aqui a equação do primeiro plano e aqui a equação do segundo plano. Como eu escolhi x igual a 0, substituindo o 0 aqui vai zerar, vai sobrar menos 2y mais z mais 7 igual a 0, menos 3y mais z mais 4 igual a 0. Que é um outro sisteminha de equações lineares. O que nós vamos fazer? Resolver esse sistema. Então, resolvendo esse sistema, 2 por 2, né, duas equações, duas variáveis, nós vamos ter uma única solução. Um único ponto, que é menos 3 para y e menos 13 para z. Como o nosso x já era 0, então esse ponto que está na interseção aqui, ó, que está nessa reta, que tem x igual a 0, é o ponto 0, menos 3, 13. Então, um ponto dessa reta é 0, menos 3, 13. Para vocês conferirem que esse ponto está realmente na interseção, basta jogar 0 no lugar do x, menos 3 no lugar do y, menos 3 no lugar do z, e vocês vão observar que as duas equações vão ser satisfeitas. Então, nós só descobrimos um ponto da reta que é a interseção. Falta descobrir o vetor diretor. Como é que a gente faz para descobrir o vetor diretor dessa reta? É só pensar o seguinte: se esse vetor aqui está na interseção dos dois planos, e esses dois planos aqui, cada um tem um vetor normal, esse tem um vetor normal, esse tem um vetor normal. Todas as retas desse plano π1 é ortogonal ao vetor n1. Todas as retas do plano π2 é ortogonal ao vetor n2, porque são os vetores normais. Então, esse vetor é tanto ortogonal a n1 quanto ortogonal a n2. E como é que a gente faz para descobrir um vetor que é ortogonal a dois vetores ao mesmo tempo? Então, vocês viram lá atrás que é só fazer o produto vetorial entre eles. Então, esse vetor diretor aqui, para a gente encontrar ele, basta fazer o produto vetorial entre o vetor normal do plano π1 e um vetor normal do plano
π2. Não vou fazer essa conta aqui, tá? Para fazer essa conta é só pegar uma matriz, calcular o determinante da matriz. Primeira linha IJK, segunda linha vocês vão colocar as coordenadas no N1, terceira linha vocês vão colocar as coordenadas no N2, calcular o determinante, vai dar o produto vetorial. Tá? Fazendo essa conta, se vocês não lembrarem, vejam lá atrás, nas aulas anteriores, como é que faz para calcular produto vetorial. Então, esse produto vetorial entre o N1 e o N2 vai dar o vetor 1, menos 2, menos 9. Então, um vetor que dá uma direção para essa reta R é o vetor 1, menos 2, menos 9. Então, nós temos um ponto dessa reta, que é a interseção, e um vetor diretor dessa reta. Aí vocês têm quatro equações diferentes que vocês podem encontrar, ou dessa reta, né, através de um ponto e de um vetor diretor. Ou a equação vetorial, ou as equações paramétricas, ou as equações simétricas, ou as equações reduzidas. Então, o ponto A é o 0, menos 3, menos 13, e o vetor diretor da reta é 1, menos 2, menos 9. Eu vou fazer aqui as equações paramétricas dessa reta. Então, as equações paramétricas dessa reta aqui, que é a interseção desses dois planos, vai ficar, ó, lembrando lá de equações paramétricas, fica x igual, primeira coordenada aqui, mais essa coordenada vezes t. Então, 0 mais 1t. O y, essa coordenada, mais essa aqui vezes t. Então, fica menos 3 menos 2t. E o z, menos 13 menos 9t. Se vocês quiserem conferir se a resposta vai dar a mesma, fazendo da primeira maneira que nós fizemos, é só pegar essa reta aqui agora e passar ela para as equações reduzidas da reta. Então, isso aí vocês olham lá na teoria, relembrem lá, para quem não lembra, pega lá a teoria de retas e vê como é que sai da equação paramétrica e chega nas equações reduzidas da reta. E para terminar, a interseção de reta com plano. Então, a interseção de reta com plano pode ser vazia, quando a reta e o plano são paralelos. Pode ser um único ponto, quando a reta fura o plano, ou quando a reta e o plano não são paralelos. E pode ser a própria reta, quando essa reta está contida no plano. Então, a interseção entre reta e plano ou é vazia, ou é um ponto, ou é a própria reta. Exemplo, determine a interseção dessa reta R com esse plano π. Como é que a gente faz para encontrar a interseção de uma reta com um plano? É exatamente da mesma forma que a gente faz para encontrar a interseção de dois planos. Nós vamos pegar e resolver essas equações simultaneamente. Então, nós vamos montar um sisteminha. 2y igual a 2x mais 3, z igual a 3x menos 4, e 3x mais 5y menos 2z menos 9 igual a 0. Isso aqui é um sisteminha de equações lineares, onde tem 3 equações e 3 variáveis. Vocês vão resolver isso aqui de qualquer forma que vocês aprenderam anteriormente. Do jeito que está aqui, fica mais fácil. Pega o y, que é 2x mais 3, substitui na última equação. Pega o z, que é 3x menos 4, substitui aqui. Essa equação só vai ter x. Encontra o valor de x, substitui aqui, tem o valor do y, substitui aqui, tem o valor de z. Não vou fazer essa continha. Resolvendo esse sistema, vocês vão encontrar um único ponto, que é menos 2, menos 1 e menos 10. Então, a intersecção dessa reta R com esse plano π é um ponto, que é o ponto menos 2, menos 1 e menos 10. E assim termina a teoria de planos.